Olá, meus irmãos, amigos, sejam bem-vindos. Este é o Palavra do Dia. Como de costume, nós sempre trazemos uma mensagem da parte de Deus, toda semana. E essa semana em especial, nós vamos começar uma série nova, uma série diferenciada. E falaremos sobre os 5 solas da Reforma. Nós que entramos agora no mês da Reforma Protestante, e esse ano temos o privilégio de comemorar 500 anos da Reforma Protestante. Por isso vamos fazer algo diferenciado. E eu gostaria de começar explicando o que são os solas. Hoje nós vemos tantas pessoas nas redes sociais falarem sobre teologia reformada e falam sobre os solas da Reforma, os 5 solas da Reforma. Mas será que todos compreendem o que são os solas da Reforma? Será que a Reforma Protestante se baseia apenas nos 5 solas? Será que ela não tem mais nada a acrescentar? E durante esses programas nós aprenderemos um pouco mais sobre os solas, os 5 solas da Reforma. E eu gostaria de explicar hoje o que é o sola scriptura, que é o primeiro sola da Reforma. O sola scriptura quer dizer que somente a Escritura. Somente a Escritura tem autoridade, somente a Escritura tem a palavra final. Somente a Escritura ela deve recomendar, ela deve dizer, ela deve apontar qual é o caminho. Somente a Escritura, ela tem poder de dar ordem para as nossas vidas. Somente a Escritura. Quando os reformadores eles entram com uma dessas bases, o sola, na verdade, os 5 solas, eles são bases da Reforma, eles são pilares da Reforma, e a Reforma Protestante não está apenas contida, ela não é contida apenas nos 5 solas, mas a Reforma Protestante era muito mais ampla. Mas nós temos como base, nós podemos ter de forma concisa o pensamento reformado nos 5 solas. E quando Martinho Lutero, ele prega suas teses na porta da igreja, a ideia de Martinho Lutero não era simplesmente criar uma nova igreja, mas ele queria reformar a igreja da época. Ele queria trazer novamente a igreja da época para um caminho bíblico. Ele queria trazer o pensamento religioso da época para dentro da Escritura, para o que a palavra de Deus dizia. E naquela época, muitos documentos tinham autoridade, da mesma autoridade que a Escritura. Muitos documentos papais da Igreja Católica Romana tinham autoridade que se equiparava à Escritura. E quando Martinho Lutero diz, está errado, somente a Escritura tem essa autoridade, somente a Escritura tem esse poder e essa autonomia, por isso que é sola Escritura, somente a Escritura. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. É através da Escritura que nós sabemos aquilo que Deus requer de nós. É somente através da Escritura que nós conseguimos saber qual a direção que o Senhor requer que cada um dos seus filhos siga. É somente através da Escritura. Somente através da Escritura. A própria palavra de Deus, ela diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é isso que a faz tão especial. As pessoas falam, mas Fabiano, foram homens que escreveram a Bíblia? De fato foram homens, mas foram homens inspirados por Deus. E quando você olha aqui a palavra inspirado, se você olhar no original, no grego, e você traduzir ao pé da letra, quer dizer foi soprada por Deus. Como se Deus soprasse no ouvido dos seus autores, dos seus escritores, a mensagem que Ele queria. É assim que Deus fez. Deus ele usou homens inspirados, que foram soprados. Eles tiveram a palavra de Deus soprada na sua mente, para que eles pudessem escrevê-la. Quantas pessoas talvez não conhecem a Bíblia? E quando você pergunta para as pessoas hoje, o que você acha da Bíblia? Muitas falam, eu acho que a Bíblia é ultrapassada. E você pergunta, mas você já leu a Bíblia? E a grande maioria nunca leu a Bíblia. A grande maioria não conhece a palavra de Deus e não conhece o poder e a autoridade que essa palavra tem. Não conhece.
simplesmente opinam daquilo que nunca leram. É interessante que alguns autores durante a história, eles tentaram ler a Bíblia, e leram a Bíblia, na verdade, apenas para refutá-la, apenas para mostrar que realmente a Bíblia era um livro inadequado. E quando eles começaram a ler a palavra de Deus, eles foram surpreendidos pelo poder e pela autoridade desta palavra, e eles foram transformados. Um deles é C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, que tantas pessoas conhecem no cinema, nos filmes. C.S. Lewis, ele começou lendo a palavra de Deus apenas para refutar. E ele foi transformado e impactado por essa palavra viva, por essa palavra eficaz, por essa palavra inspirada por Deus. Por isso que nós temos a tranquilidade de dizer que a Bíblia é inerrante. Nós temos a tranquilidade de entender a autoridade da Bíblia, porque a autoridade não vem de pessoas, mas vem do próprio Deus. Um Deus inerrante, um Deus justo, um Deus amoroso, um Deus perfeito. Por isso que a Bíblia, sim, é um livro perfeito. E esse livro é aquele que nós adotamos. Nós, cristãos reformados, nós adotamos a palavra de Deus como a nossa única regra de fé e prática. E nós estudamos a palavra de Deus para compreender qual é a vontade de Deus. E talvez você me fale: Fabiano, mas é muito complexo. Como é que eu interpreto a palavra de Deus corretamente? Quem pode interpretar? A palavra diz que o próprio Espírito Santo nos dá a compreensão, nos dá um entendimento, e cabe a nós analisar, cabe a nós estudar. Uma das regras de hermenêutica, de interpretação bíblica, é de que a própria Bíblia interpreta ela mesma. Textos mais obscuros devem ser compreendidos à luz de textos mais claros. Então você usa a própria palavra para que você possa compreender a própria palavra, entendendo que o Espírito Santo também nos auxilia, que o Espírito Santo nos dá a compreensão. Mas cabe a nós estudarmos, analisarmos, buscarmos as verdades e o tesouro da palavra de Deus. Se você não conhece essa palavra, eu convido você a conhecer. Só a Escritura tem 500 anos hoje. Só a Escritura tem atravessado as gerações, tem atravessado as épocas. Tantos pensamentos, tantas teorias, tantas ciências passaram, mudaram, mas a autoridade da palavra de Deus, ela continua intocada. Se você não conhece a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Se você acha que ela é antiquada, se acha que ela é inútil para a nossa época, leia a palavra de Deus. E depois que você ler, você pode vir falar comigo. Você vai perceber a utilidade. E nós vimos aqui que ela é inspirada por Deus e ela é útil. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela tem tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que é de mais importante e essencial para a sua vida. Certamente ela não fala sobre medicina, ela não fala sobre engenharia, mas ela fala sobre tudo aquilo que você precisa para a sua vida neste mundo e para a sua vida no mundo vindouro. Que Deus te abençoe e que você possa acompanhar conosco essas mensagens e conhecer um pouquinho mais sobre a Reforma Protestante. Leia sobre a Reforma, estude o movimento da Reforma, que não foi apenas um movimento religioso, mas ele também trouxe mudanças no âmbito moral, no âmbito social, no âmbito econômico. Que Deus abençoe a sua vida.